Amigos, amigas, muito bem-vindos ao EduCast, o nosso podcast da Edux, em que nós discutimos educação, um podcast feito para educadores, para quem trabalha no setor, para todos os universitários e para quem, de uma maneira geral, se interessa pelos rumos do ensino superior. Nosso primeiro episódio de 2026. Tema de hoje: como as instituições de ensino e seus modelos de ensino estão evoluindo para responder, para dar vazão, para acomodar as novas necessidades das pessoas que procuram o ensino superior e do mercado de trabalho. Eu estou aqui no estúdio com 4 feras. Vou começar aqui pelos presentes. Professor Flávio Murilo, reitor da Universidade Estácio de Sá, diretor nacional de ensino da Estácio. Tudo bem, Flávio? Tudo bom, Marcelo? Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Lucimar Dantas. Lucimar é a head do Hubs do IBMEC, né? E uma super especialista em empreendedorismo, não é isso, Lucimar? Tema quentíssimo, não dá hoje para a gente falar, né, de ensino, de educação, sem falar de empreendedorismo, conexão com o mercado de trabalho. E remotamente, nós temos a professora Carmen Bahia, que é a diretora de ensino do IDOMED. IDOMED é a escola de ensino, de medicina, de ensino médico, né, da Edux. Hoje são 19 escolas, né, Carmen? 19 em todo o Brasil. E fechando aqui nossa mesa, temos Max Damas, que é executivo acadêmico do setor de educação há 20 anos, Max. Você está no Mais ou menos isso, nessa onda aí. Hoje atua no SEMERGE, né, que é o Sindicato das Entidades Mantenedoras do Ensino Superior, e veio aqui ajudar a trazer para a gente um pouco da visão do mercado, das tendências. Ele é uma pessoa super influente, circula muito no meio, conhece, sabe muito bem o que está acontecendo. Vamos lá, eu queria começar, acho que a gente pode começar com o Flávio, porque tem uma notícia, para pegar um gancho importante, que a Estácio está, neste ano, né, com um novo modelo de ensino, completamente revigorado, reformulado, né, Flávio? Queria te pedir 2 coisas. Primeiro, o que é um modelo de ensino, né, para quem não é do ramo, entender mais ou menos, para todos estarmos na mesma página, e o que mudou no modelo de ensino da Estácio e por quê? De forma livre, Marcelo e todos os colegas, eu costumo definir o modelo de ensino como algo que nós estruturamos, né, para que a gente consiga fazer com que o aluno tenha a melhor jornada de aprendizado e de formação profissional. Uhum. E claro que quando a gente fala modelo, né, ele não é a realidade, né? A gente pega a realidade, né, os desafios do aprendizado, desafios da formação, desafios das formações e profissões, e a gente tenta organizá-lo de forma, né, mais palatável para que alunos e professores estabeleçam aquela magia em sala de aula ou fora de sala de aula, para que tenham uma transcendência maior. No entanto, eu gostaria de dizer que, nesse momento, quando a gente fala do modelo de ensino, e a gente está falando de quais são as áreas de conhecimento, quais são as disciplinas propriamente ditas, né, como é que seria o encadeamento, quais são as dinâmicas, né, metodológicas que vamos adotar para que haja esse despertar do conhecimento em sala de aula, quais são as vivências que a gente deve oportunizar também para práticas, o aluno, né, práticas, como é que esse diálogo com a realidade. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala dessa estrutura, eu aprendi outro dia com o diretor Bruno Barreto, de cinema, né, que ele disse que o filme precisa ter estrutura, mas tem que ter textura. Então, também, qual é a textura que a gente quer oferecer a essa convivência, né, que não é nada trivial, né? Uma convivência diária, de fricção, de desafio. Né? É longa, né? É longa. Alguns anos. 5 anos. 5 anos. Né? Então, o que a gente tem buscado, acho que o novo modelo, eu não quero me estender aqui, mas o novo modelo de ensino, ele preconiza, né, uma revisão de formatos de entrega de disciplinas formais, tradicionais. Por outro lado, a gente precisa também fazer uma conexão com o mercado de trabalho cada vez maior, porque a dinâmica ela está cada vez mais invertida. A realidade está nos propondo novos cursos, novos saberes, né? E é bom que Lucimar, né, Max, Carmen estejam aqui, que faz com que nós tenhamos um desafio intelectual muito maior nesse encontro, mas também a gente precisa entender como é que está a dinâmica desse jovem, né? Como é que ele está chegando, né? Certamente
A gente fala, né? Os professores, sempre que entram em sala de aula, no início de um período ou de um ano, nós estamos cada vez mais velhos. E os alunos têm a mesma idade. Esse é um problema. E aí a gente, quer dizer, se afasta. O esforço nosso é tentar nos manter com a mesma capacidade de interlocução com esses jovens. De relacionamento, né? Relacionamento. Mas ensinar é rejuvenescer sempre. Agora, já que você mencionou, falar rapidamente, só para uma conferência aqui. Hoje, quando a gente fala do ensino superior, nacionalmente, a gente está falando de pessoas majoritariamente já inseridas no mercado de trabalho, já trabalham, né? Um grande número, acredito que também a maioria delas com compromissos familiares, filhos, né? Casados, com filhos, com família constituída. Renda de média... média a baixa, né? Então você tem ali o grande contingente das pessoas, para esse grande contingente é muito significativo o esforço de pagar pelo estudo. Mudou isso, mais ou menos, esse perfil base? Você está falando absolutamente correto quando a gente fala dos nossos alunos Estácio, né, que é diferente de outros segmentos da educação superior, sim. Né? Mas na Estácio é absolutamente verdade. É como se fosse os meninos estão entrando na universidade como a gente entra no último vagão de um trem para o futuro, né? Porque já venceram a questão da inserção no mercado de trabalho, de sustentar a sua vida, frequentemente já constituíram famílias, né? E só que ele precisa saber o que há lá no dia de amanhã, então ele entra aqui. Perfeito. Eu estava pensando num cenário mais nacional, realmente. A gente tem, por exemplo, no IBMEC, né, um perfil diferente. A gente vai se isolar por instituição, você tem perfis diferentes. Agora, Lucimar, no IBMEC, a prática e conexão com o mercado de trabalho sempre foram muito importantes, muito centrais, né, para a experiência de ensino. Tanto é que o IBMEC nasceu, né, no mercado de trabalho, nasceu no mercado de capitais, né, foi fundado na Bolsa de Valores aqui do Rio de Janeiro. Como isso se conecta hoje com essa expectativa e essa realidade das pessoas, dos jovens que você está recebendo, né? E aí, aproveitando a tua especialidade, o papel do empreendedorismo nisso, que é algo que há 10 anos talvez não fosse tão quente, né? Não fosse tão importante. Muito bom. Vou fazer um gancho na fala do Flávio, né, sobre o perfil do aluno que está na Estácio, né? Essa é a geração Y, né, que vem estudar, talvez tardiamente, no último vagão, como o Flávio falou, às vezes vem se requalificar. Ele vem, né, para a universidade para ele se manter no jogo. Ele quer se manter competitivo. Ele já tem uma experiência de mercado. Para o aluno IBMEC, essa é a geração X, né, com todas as dificuldades que é para a gente, né, que não é, né, dessa geração. Estamos afastados há alguns anos, compreender essa geração. E é certo que essa geração ela está em busca da autenticidade, né? Se a geração Y ela estava em busca do propósito, da tecnologia, a geração X ela já vem, né, nativa digital e ela quer autenticidade. E aí a busca da autenticidade ela muda todo o nosso jogo, né? Porque a gente precisa de uma formação muito além do formato, né, que dê conta dessa personalização do ensino, né, que dê conta desse protagonismo que esse aluno tem, né, essa busca, né, recente, né, essa busca enorme. E aí o empreendedorismo eu acho que é uma chave importante, né, porque ao empreender ele está dando conta do seu próprio futuro, né? Ele está afirmando sua autenticidade. Então, quando nós todos aqui estudamos, empreender era plano B ou plano C, né? Era quando não tinha dado certo. Não era uma perspectiva... Não era uma perspectiva. Real, né? Não era, né? Flávio, Marcelo, quem está, né, na tela também, eu tenho certeza que concordam comigo. Hoje, empreendedorismo é trajetória de carreira, é plano A para muitos alunos. Para muita gente, né? Quando eu chego no meu primeiro dia de aula, eu sempre faço uma enquete com os alunos e pergunto, vem cá, quem quer empreender? Quem quer empreender assim que se formar? Quem quer empreender daqui a alguns anos? Quem não quer empreender, em princípio, de jeito nenhum, né? E eu tenho encontrado uma estatística recorrente. 1/3 quer empreender
agora. Um terço quer empreender agora. Claro que o IBMEC, ele tem um viés, né? Atrai um pouco, né? Sim, atrai, a gente tem, né, como valor o empreendedorismo, então, obviamente, isso, talvez em outras instituições, no mesmo posicionamento que a gente, possa ser um pouco diferente, né? Aí a gente tem um terço que diz que quer trabalhar, quer ter uma experiência profissional para encontrar um problema para, né, desenvolver com o seu próprio negócio, e tem um terço que não, que quer a vida, né, o mercado corporativo, a vida, né, num outro formato, mas que também vai ter que empreender. E aí meu discurso para eles vocês vão ter que seguir comigo aqui felizes nessa disciplina, porque teremos que empreender, seja tendo o seu próprio negócio ou dentro de uma organização. Né? O intraempreendedorismo, né? A Exatamente. atitude é a mesma. No governo, né? Para quem for para o governo. Você me deu um ótimo gancho, inclusive, para eu passar a bola aqui para a Carmen, porque é muito a situação do médico, né? Muitas vezes o médico que decide ter uma clínica, uma prática, ele é empreendedor dele próprio, né? Tem que gerir a sua prática clínica. Carmen, como é que vocês estão trabalhando hoje no IDOMED a questão, né, da conexão com o trabalho, a preparação de carreira e de uma maneira mais ampla, né, como o Flávio trouxe aqui para Estácio, o que está mudando hoje no ensino do IDOMED e por que motivos? O que você está enxergando aí de necessidade a ser suprida? Muito bom, Marcelo. Complementando aqui, né, meus colegas, é certo que o aluno chega hoje na educação superior com expectativa muito diferente de anos atrás, né? Inclusive, nosso também, né? Ele é muito informado, não quer dizer que ele tem exatamente ali muito conteúdo, conhecimento. No entanto, não é tanto o caso da medicina, né? Em muitos casos, ele concilia trabalho, ele concilia com família, múltiplas responsabilidades. Enfim, isso tudo, né, traz uma responsabilidade de como estruturarmos um modelo, de como estruturarmos um currículo, né, que atenda a todas essas demandas. E esse aluno de medicina hoje, né, a gente tem olhado muito para esse perfil com máxima profundidade, né? Nosso modelo de formação parte de uma pergunta essencial, que é como formar médicos altamente competentes sem perder também a centralidade no humano, porque esse, no fim, é o objetivo, né, da medicina. E nossa resposta tem sido estruturar um currículo que combina ciências de alta qualidade, prática clínica, né, inovação, ética, responsabilidade social. E o aluno hoje também de medicina é um aluno que também quer empreender, né, nas clínicas, no negócio. É um aluno que não pensa só, e muitos de nossos estudantes hoje, egressos, eles hoje são grandes gestores também, né? Silvio é um exemplo disso, né? É verdade, na saúde pública, né? Na rede privada, perfeito. Exatamente. Então, é um aluno que, além de aprender medicina, né, ele quer estar preparado também para essa medicina do futuro, né? Atuando com excelência no presente e estando conectado a tudo que está ao seu redor. E o empreendedorismo é um dos fatores, né, que nós precisamos também educá-los para isso, né? Nós temos uma trilha, um eixo, na verdade, de gestão. Muito bom. Inclusive dentro da saúde e da medicina. Alguns cursos em parceria com o IBMEC, né? Várias coisas em parceria Exatamente. com o IBMEC. No nosso novo currículo, nós teremos 3 trilhas fundamentais aí, que o IBMEC vai nos ajudar muito para essa formação. Saúde, empreendedorismo, enfim. Muito bom. E aí, Max, te chamo para a conversa porque você está numa posição privilegiada, né? Não só aqui, ouvindo 3 especialistas falando, né, de como o ensino está sendo revigorado, mas também no mercado, né? Com base no que Flávio, Lucimar e Carmen falaram, o que você identifica de tendência, o que você consegue enxergar aí de grandes avenidas para o ensino superior hoje, com relação à conexão com o mercado, preparação e necessidades dos estudantes atuais? Agradecer aqui a oportunidade de estar aprendendo com vocês. E foram trazidas algumas questões, e a gente está falando muito de ensino, né? E é importante a gente falar de ensino, mas tem algo que é tão importante quanto e anda junto, que é o aprendizado do estudante, né? Então, eu acho que o que tem mudado mais fortemente
e que as instituições têm perseverado mais é que forma a gente pode ensinar para que o aluno aprenda melhor e mais. Eu acho que essa é a jogada. Então, assim, o que a gente percebe, né? Existem instituições que já avançaram bastante significativamente, que é esse olhar com mais profundidade no que a gente chama de jornada do estudante, né? E essas instituições elas já compreenderam que já não basta mais oferecer um conteúdo de qualidade, né? Ou como o professor colocou, as entregas. As entregas, a informação, os conteúdos, eles estão entregues, né? É necessário organizar essa experiência de aprendizagem de uma forma mais integrada, considerando, e aí eu vejo aqui pelo que foi colocado, e é cada vez mais, considerando sempre a disponibilidade do estudante, os objetivos e as condições reais de estudo que o estudante tem. O que a gente pode chamar um pouco de personalização do estudante, ou da individualização, depende da forma que a gente... Eu não vou aprofundar aqui na diferença entre os dois, mas se olhar para qualquer um dos dois já vale a pena, ou a individualização ou a personalização. Por outro lado, ainda também existe uma parte relevante do setor que continua operando ainda numa lógica mais tradicional, centrada ainda na estrutura interna, ou seja, olhar muito só para quê? Matriz curricular, carga horária, disciplinas, quais são os professores alocados. E não necessariamente na experiência do estudante. E isso tem aumentado cada vez mais o desalinhamento entre o que se oferta, né, os modelos que nós ofertamos, e o que o aluno percebe, né? E aí o que a gente observa também na prática? Que muitas instituições adotaram tecnologias e novos formatos, ou novos modelos, mas sem uma mudança mais profunda de concepção. Ou seja, tem muita inovação na forma, mas nem sempre na essência. E isso parte muito da prática docente, da prática de ensino. Isso, de fato, se a gente quer levar a inovação, quer trazer as frentes de empreendedorismo, personalizar, individualizar, fazer entregas mais personalizadas, a gente precisa ter esse compasso muito bem ajustado, principalmente quando a gente fala que como ensinar, né? A gente fala como ensinar, a gente pensa às vezes nas caixinhas de presencial, digital e híbrido. Mas a gente poderia talvez trocar esse como ensinar para o seguinte: para que ensinar e com que resultado? O que a gente está esperando, tá? Então, a minha insistência aqui na conversa é nesse olhar sempre para o quê? Para a gente olhar qual é o formato ou o modelo que se adequa mais ao que o estudante deseja e que precisa, na verdade, necessita. Precisa, deseja e pode, talvez, né? Porque existem também algumas restrições. Eu não sei se você estava conseguindo ver a gente, Marcos, mas não. O professor Flávio estava de tempos em tempos concordando aqui com especialmente essa visão. E você deu um gancho legal também para a próxima rodada, que diz respeito aos formatos de entrega, né? Acho que durante muitos anos nós tivemos uma espécie de dicotomia forçada, né, entre o EAD e o presencial. No ano passado tivemos uma nova regulação que mexeu bastante com isso, estabeleceu inclusive uma faixa intermediária ali, que é o formato semipresencial, né? E talvez estejamos andando, Flávio, para um caminho de não haver mais uma distinção em termos de oposição, mas uma complementariedade, né? Acho que isso se conecta muito com o que o Max estava propondo, né? Como é que você enxerga isso? O Max colocou questões fundamentais, né? Quer dizer, a questão do aprendizado, né? Na hora que até mesmo a experiência nossa aqui desde início dos anos 2000, a gente começa com essa jornada de ensino digital, a gente começa a entender que as metodologias e as concepções que nós tínhamos para o presencial não funcionam para o digital. Não são as mesmas. Nós nunca sabemos quanto nosso aluno do ensino presencial gasta de tempo estudando. E aí a gente vê quanto tempo ele gasta ou investe, né, em sala de aula. Sim. Mas sala de aula não necessariamente é um espaço de aprendizagem. É um espaço de ensino. E agora, no ensino digital, a gente começa a se preocupar, sim, quanto tempo o aluno fica diante de um conteúdo, ainda nessa vertente de só segmentar para fazer comparações. Sob o ponto de vista dessas fronteiras que você estabelece, o mundo já não tem mais, né? O mundo é híbrido. Então, a regulação veio ao mesmo tempo em que o mundo do trabalho mudou completamente, porque a gente já não tem mais um trabalho, né, on-site, o trabalho home office, né, essas coisas acontecem. Mesmo quando você está no trabalho presencial, por vezes, eu gasto mais tempo em trabalho remoto no presencial do que trabalho presencial no presencial. É raro, mas acontece muito. Né, que são as reuniões, o mundo fica menor, né? Então, eu acho que isso muda completamente
a vida do ensino, mas a vida de todos nós. E os nossos estudantes também fazem parte desse mundo dinâmico. E eu acho que isso vai fazer com que ele comece a se organizar melhor sob o ponto de vista de esforço, né? De investimento de tempo. Isso permite uma jornada muito mais... Isso. E o Max colocou uma questão que é fundamental, que é formato e conteúdo, né? Continente e conteúdo, né? O continente da entrega do ensino, mas o conteúdo propriamente dito, o quanto que a gente precisa investir nisso. Mas a gente deixa para a próxima pergunta. Beleza. Deixa eu puxar aqui para o IDOMED, para o ensino médico, porque, Carmen, essa coisa do... o ensino médico, ele é muito calcado na presencialidade, né? Praticamente 60% do curso já em ambientes práticos, né? Em campo de prática e tal. Como a experiência digital e o mundo digital enriquece a jornada de um aluno de medicina hoje? O que dá para fazer, o que a gente tem explorado? Perfeito. Eu queria só complementar, porque por muito tempo a gente fez a gestão do ensino. E eu creio que agora, né, de um tempo para cá, a gente precisa fazer a gestão da aprendizagem. Esse é o foco, né? Acho que o Max falou muito bem. É centrado muito mais na aprendizagem do aluno. O curso de medicina, como você bem falou, ele é todo presencial, né? A experiência do aluno é presencial. Só que o aluno não aprende só com presencial, né? O aluno está conectado o tempo todo com plataformas digitais, aprendendo também pelo digital. Nós utilizamos muitas plataformas, né, muitas soluções digitais aliado ao processo de ensino-aprendizagem, que favorece o aluno ali compreender vários aspectos, né, da saúde digital também, enfim, de práticas clínicas. Temos a telemedicina, que é algo fantástico, né? Eu acho que 5 anos para cá, né, 6 anos para cá, não só a medicina, mas o processo também de ensino-aprendizagem avançou muito, aliado também a esse novo perfil de estudante, né, como falamos aqui no bloco anterior. O IDOMED hoje está trabalhando e vai trabalhar, sobretudo agora, né, com a nova matriz curricular, eu diria um novo modelo, uma jornada de aprendizado, como bem falou aí o Max, em 12 núcleos de competência, né, organizados em 2 grandes missões, digamos assim. Cuidar bem das pessoas e cuidar bem também junto com outros, né, de todo o sistema também de saúde e da saúde também do planeta, né? Então, isso tem que estar atrelado também às tecnologias e às formas também de aprendizagem, e ainda que seja, como dito no início, ali presencial, ela precisa estar conectada com esse mundo digital, com a saúde digital, para que a gente possa liderar de forma colaborativa, né, utilizando tecnologias com responsabilidade, com compromisso, inovação e impacto social. Perfeito. Lucimara, a visão do IBMEC em relação a hibridismo e experiências ricas de ensino-aprendizagem. Eu super concordo com Carmen. Flávio, né? Acho que para o aluno hoje não importa se é online, se é presencial, se é, né, offline. Eu entendo, né, a proposta do IBMEC é o ensino presencial, assim como IDOMED, né? Eu entendo que o presencial, ele é mandatório, né? Ele é imperativo, a necessidade dele, quando a gente precisa de fricção humana. O Flávio usou essa palavra no primeiro bloco, né? Aonde a gente necessitar de fricção, e aí eu acho que o IDOMED, né, como a Carmen acabou de dizer, é isso, é esse olho no olho. Eu preciso entender, né, o Marcelo, pelo jeito que o Marcelo me reporta sua doença, né, no humano, no presencial, né? Aonde há também a necessidade da ambiguidade, do debate, aí uma escola de negócios, né, como é a nossa origem, né, do IBMEC, ali também é necessário a gente estar, né, nesse calor do debate, porque a gente que já viveu, né, aula em tela e vive ainda, né, promover um debate numa tela perde um pouco. Muito difícil, né? Então, acho que aonde há a necessidade da fricção, e aí eu entendo perfeitamente a nossa escolha IBMEC, porque a gente precisa formar esse profissional que vai ter que ler nas entrelinhas, vai ter que tomar decisão, né, no tempo, pressionado. Entendo que a escolha é certeira, mas que também, a depender da motivação,
uma educação online resolve o problema, né? Mas aonde houver fricção humana, eu aposto no presencial. Na presencialidade, né? Então, essa coisa da complementariedade, né, de usar a ferramenta correta, né, para o caso de aprendizagem correta, acho que está bem disseminado hoje, né? Está bem estabelecido já. Agora, eu queria puxar mais um assunto aqui, mais um tópico. Nós falamos sobre as expectativas e as necessidades dos alunos com relação ao futuro do trabalho. Mas existe uma crítica, acredito que generalizada, com relação à academia, né, de um distanciamento do setor produtivo em termos de pesquisa, né, atuações conjuntas, programas conjuntos, né, empresas e universidades trabalhando conjuntamente. Isso alavanca e abre oportunidades incríveis, né? O IBMEC tem várias experiências assim, Estácio tem várias experiências. Queria que vocês comentassem, por favor, como estreitar esse laço com vantagens para o aluno e para as próprias empresas, né? Para o próprio setor produtivo. Eu acho que talvez o ponto mais importante de nossa conversa é exatamente esse, né? Porque a gente começa a analisar, e a gente mesmo usou aqui palavras que dão limites na sua concepção, né? A gente falou de empreendedorismo, falamos de empresas, mercado, e a gente fala de universidade. Então, na verdade, isso precisa estar muito bem integrado. A ciência hoje ela é compartilhada entre experimentos e pesquisas e ciência dentro da universidade. As empresas, né, frequentemente são as grandes lançadoras, produzem de novos conhecimentos, e o empreendedorismo vem aqui mostrando o que é a riqueza das startups. Então, há grandes centros de excelência de geração de conhecimento, de formação de novos talentos, onde o aluno passa parte da universidade intercalado com parte nas empresas. Na Alemanha, assim, em alguns cursos de engenharia. Você fica 6 meses, 1 ano e vai para a empresa, depois volta para a universidade, decanta, consolida aquele aprendizado e depois para ir mais além. A gente precisa fazer essa permeabilidade, até porque é um imperativo, né? As nossas empresas precisam, no caso brasileiro, de buscar talentos e inovação. Inovação, produtividade. Nós temos celeiros de talentos e inovação, por exemplo, no IBMEC. Ou na Estácio, né, o aluno que sobrevive à carreira universitária, trabalhando e tendo família, como são os nossos alunos, são empreendedores de vida, né? Então, a gente precisa oferecer esse elemento inovador para as empresas se beneficiarem e, assim, ter esse diálogo muito mais fluido. Perfeito. Simone. Bom, as empresas querem quem tome decisão, né? Querem que o seu funcionário tenha autonomia, seja capaz de tomar decisão. E é nosso papel, né? Não só entregar o conteúdo, como a gente já começou falando, né? Mas formar essa pessoa que aprende, né? Então, acho que essa aproximação entre, né, o mercado e a academia, que já é realidade, como vocês já apontaram, né, na própria cultura do IBMEC, ela é fundamental, porque a gente precisa formar esse profissional que vai estar sentado lá na empresa tomando a decisão daquele momento, né? E só a ilusão do conteúdo, ela não basta, né? Porque o conteúdo, o consumo do conteúdo, ele não necessariamente vai trazer repertório para esse aluno que ele vai precisar para tomar a decisão na hora H. Esse projeto mesmo que a gente está desenvolvendo, né, junto aí de um time da Estácio, do projeto do estudo de caso, é uma simulação de uma tomada de decisão, né? Então, a gente espera que o aluno, ao sentar numa situação real, que a gente está usando casos reais, e se colocando no lugar daquele empreendedor, tomando uma decisão num contexto, outro dado muito importante, né? Esse aluno ele precisa entender o contexto, só o conteúdo não basta, né? Ele simular uma tomada de decisão, a gente aposta que essa aprendizagem ele depois leva para quando ele estiver sentado numa cadeira e que vai tomar uma decisão diferente, uma competência mas aquela competência, né, vai estar de alguma maneira desenvolvida, né? Então, no fundo, o mercado compra competência, né? E a gente forma, mas às vezes não é visível. Eu acho que esse é um outro ponto, né? Essa aproximação
com o mercado, não é só para a gente entender o que ele está demandando, e é claro que é isso, porque a gente vai ter sempre o descompasso, como você trouxe, né? A universidade vai andar no ritmo da construção de um currículo que prevê uma permanência, e o mundo que a gente vive é o mundo da impermanência, né? Então, a gente tem que estar colado com o mercado para entender essas mudanças e ajustar o percurso, mas também para que o mercado possa compreender essas competências que a gente está construindo no nosso aluno, né? Porque muitas vezes ela é invisível, né? Muitas vezes a gente entrega um boletim, né? Então, acho que tem essa via de mão dupla. A gente está junto com o mercado para que a gente entenda o que o mercado precise e a gente ajuste a nossa rota, mas também para que esse mercado consiga ter visibilidade das competências que a gente forma. Das competências formadas, conseguir aproveitar melhor, explorar. Perfeito, melhor. Eu nunca tinha pensado sobre isso. É uma via de mão dupla. Né? Então, não só a gente está a serviço, né, desse mercado. A gente está entregando e né, desenvolvendo com ele. É uma coisa mais simbiótica do que um fornecimento. Né? Muito legal. Carmen, então, na medicina a gente tem aí, especialmente nos Estados Unidos, na Europa, um modelo muito forte, né, de iniciativa privada, exatamente em cima do que o Flávio falou, né? Pesquisa compartilhada, produção de patentes, né? Muito, muito forte, e essa integração ali entre quem aprende fazendo, né? O que o IDOMED, como é que você vê o panorama para o ensino médico e o que o IDOMED vem fazendo nesse sentido? Conta pra gente. Olha, eu acredito que a formação em saúde como um todo, né, teoria e prática, ele não pode caminhar separado, né? O conhecimento, ele precisa nascer ali da realidade. No IDOMED, nós temos investido fortemente em uma lógica de aprendizagem mais integrada, né, em que o aluno vivencia desde cedo situações ou simulações de cuidado. Isso passa por metodologias ativas, laboratórios de habilidades e simulações, discussões clínicas, integrados com serviços de saúde, experiências também que aproximam ali o estudante do paciente, da comunidade e do funcionamento do sistema de saúde como um todo. É importante que isso tem um ponto ali fundamental, que a prática também, sem uma reflexão, né, acaba virando a repetição. Queremos que o aluno não apenas saiba o que fazer, mas queremos também que ele compreenda por que ele faz, como faz, qual o impacto disso na vida das pessoas, e trazer também realidades, não só daqui, mas realidades também mundiais, né, do sistema de saúde, como ele pode também trabalhar, como eu falei lá no ensino, de uma saúde integrada a situações planetárias também, né? Esse é o papel do médico, né? Olhar a sua territorialidade, né, da onde ele está atuando, mas olhar também outras perspectivas no processo de doença e saúde também do global, né? Perfeito. Max, mais uma vez, vou te pedir aqui que você amarre essa visão, olhando para o setor, pensando no Brasil, né? Como o Brasil precisa muito, né? De dinamismo, de inovação, de produtividade. E a percepção do leigo aqui, pelo menos, é de que tem um espaço muito grande para a gente crescer nesse sentido, né? Como é que você está vendo isso aí? Marcelo, tentando fazer uma síntese do que a gente conversou aqui, né? Mas a gente falou de empreendedorismo, ciência, tecnologia, inovação, e talvez a gente tenha esquecido de falar um termo importante, que é a extensão. Eu vejo a extensão como um campo de interlocução com a sociedade gigantesco. Hoje em dia, as instituições de ensino trabalham muito na sua visão da curricularização da extensão, que é os 10%, satisfaz por documentos, faz entregas, mas lá existe todos os problemas imagináveis e inimagináveis estão na extensão. Eles ocorrem lá do além. E aí a gente gosta de pensar assim, ensino, pesquisa e extensão. A gente poderia pensar que o ensino é transmissão de conhecimento, a gente poderia pensar que a pesquisa é produção de conhecimento, nós poderíamos pensar que a extensão é o quê? É a aplicação do conhecimento. Então, se a gente pudesse unir essas frentes do ensino, pesquisa e extensão de fato, né, levando para a sociedade, e nessa sociedade não só as comunidades, os hospitais, as escolas, mas a indústria, as áreas de serviço, as fábricas, as empresas de software, nós pudéssemos fazer essa extensão chegar lá
Quando eu falo aqui de extensão, não é só extensão, também eu falo de estágios. Boa parte das instituições ainda trabalha na visão de estágio do lado pro forma, né? Quem é o supervisor daqui, de lá, quem é que carimba aqui, quem é que carimba lá. Mas tem tanta possibilidade de ocorrência nessas interfaces que a gente não está muito conectado. E existe pela visão, assim, o ano passado, não sei se você sabe, Marcelo, pessoal, lá no CNE, o Conselho Nacional de Educação, eu apoiei como pesquisador externo e membro externo de uma comissão, que foi a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, as diretrizes de Ciência, Tecnologia e Inovação na educação brasileira. Tá? O presidente foi o conselheiro Paulo Fossati e o relator foi o professor Celso Nesquier. E hoje, nessa etapa, nós conversamos com inúmeras frentes da sociedade e ali esperamos agora a aprovação do Ministério, mas está bem definido, bem delimitado de que forma a gente pode trazer isso para a educação, a ciência, a tecnologia e a inovação, que bate muito com isso, com o que eu falei aqui, ou seja, a transmissão de conhecimento, a produção de conhecimento, a aplicação de conhecimento e essa conexão com os ecossistemas locais. E se a gente puder olhar também, isso vai se fechar, de uma certa forma, a nova possibilidade do ciclo de avaliação do INEP, que seria para o início do ano, mas talvez seja no meio do ano, os novos instrumentos de avaliação, eles trarão que uma dimensão mais forte, que seria uma quarta dimensão. Sempre teve 3 dimensões, uma quarta dimensão que vai ser a dimensão que vai diferenciar cada área e como ela atua na sua localidade, ou na sua loco-regionalidade. Então, isso vai permitir com que a gente se inspire, na verdade, motivado não só pelo instrumento, pela sociedade precisa, de o quê? De criar indicadores de empregabilidade, indicadores de evasão, indicadores de impacto social. Isso vai ser necessário ser apropriado pelas instituições de ensino, que será avaliado também pelo MEC, mas vai combinar com o que a sociedade precisa. E para fechar, eu gosto muito fechar essa parte, eu gosto muito de um autor que é o Boaventura de Souza Santos, e ele tem uma teoria que é a teoria da ecologia dos saberes, né, em que os saberes eles se fazem do quê? Dessa comunhão entre o que ocorre dentro do ambiente universitário e o que ocorre fora do ambiente universitário. E durante o século XX, a sociedade inspirou muito do ambiente universitário as soluções para grande parte dos problemas da humanidade. Mas, em boa parte, nós ficamos afastados. Nós não soubemos ainda, ou estamos aprendendo, a como ouvir e compreender os saberes que estão além dos muros. E trazer esses saberes e traduzirmos os saberes de um método científico e devolvermos eles para a sociedade. Então, é um pouco do que eu enxergo aqui, compartilhando com vocês. Sensacional visão, cara. Novamente aqui no estúdio nós estávamos todos balançando a cabeça. E aí, Max, para aproveitar, até porque eu sei que você tem um compromisso daqueles mandatórios, né? Precisa talvez sair daqui a pouquinho. Vou abrir aqui a nossa rodada de encerramento, começando por você. Uma prioridade urgente para o ensino superior brasileiro. Se você tivesse que escolher uma prioridade, qual seria? Uma prioridade urgente é olhar como os nossos estudantes estão aprendendo, fazer a governança do aprendizado, a governança acadêmica sobre o que nós planejamos, o que nós executamos e como o aluno afere isso, como ele percebe isso e como isso transforma ele. Acho que hoje nós temos muito poucos indicadores que, de fato, olhem para esse lado do aprender do estudante. Então, se a gente pudesse criar os nossos mecanismos, nossos instrumentos, nossos indicadores para apontar exclusivamente para isso, porque, na verdade, a maior riqueza que nós podemos levar para os nossos estudantes é o quê? É o quanto eles aprenderam e como eles aprenderam. E acho, fazendo assim, olhando pelo meu olhar, passagem por instituições e olhar por outros locais, que nós olhamos pouco para isso. E quando a gente olha para isso, a gente vai ver a personalização, a experiência, o impacto que a gente faz na vida desse estudante. Então, é o aspecto mais forte aí da governança acadêmica ou dessa gestão do aprendizado do estudante. É por onde eu olharia e certamente ali eu teria contato com inúmeras riquezas e possibilidades de aperfeiçoamento do nosso processo educacional. Perfeito. Gestão do aprendizado. Professora Carmen Bahia, sua prioridade para o ensino superior, qual seria? Eu complementando aí, eu acho perfeito aí a gestão da aprendizagem também, como o professor Max falou, mas eu acho que é cada vez mais uma educação centrada em algo que seja relevante, humana e conectado com o futuro, né? Relevante porque precisa dialogar com os desafios reais da sociedade, né? Não adianta nós termos uma educação, colocar os alunos no processo de aprendizagem deslocados da realidade. Humana porque toda formação é, antes de tudo, uma formação de pessoas, né? E isso é muito relevante também para a educação. E conectado ao futuro, no presente,
porque conhecimento hoje envelhece muito rápido, né? Então, na medicina, isso significa formar profissionais cientificamente excelentes, eticamente sólidos e profundamente comprometidos, né, com o cuidado, com o sistema de saúde e com a vida em todas as suas dimensões. Esse é o nosso compromisso, né, o compromisso do IDOMED e que buscamos materializar diariamente. Muito bom. Lucimar, sua prioridade número 1 seria? Eu vou ficar com uma prioridade para nossa casa, tá? Não vou pensar no Brasil, não, porque é longe demais para mim. O Max está numa cadeira mais confortável para pensar Brasil. Bom, pensando na Estácio, pensando no IBMEC, eu faria um mapeamento, um radar desse egresso, sabe? Saber por onde ele está, né? Se as competências que a gente apostou que estava desenvolvendo foram visíveis para o mercado e ele está onde úteis. ele... né? Também, né, nesse radar, eu consigo mapear, né, o que o mercado está pedindo. E, por fim, se a gente entende, né, que a universidade é essa infraestrutura de suporte à aprendizagem do aluno, né? E ele vai ter que aprender para todo sempre, né? Vai chegar aos 80 anos e ainda desenvolvendo novas habilidades. Então, ser essa infraestrutura, né? Na hora que eu descubro qual é o radar, eu estou próxima desse meu egresso, eu também estou pronta a apresentar para ele, né, que aí é uma outra proposta educacional, né, é muito menos conteúdo e muito mais acompanhamento, né, orientação, curadoria, né? Então, eu apostaria num radar, um mapa do egresso. Muito legal, para fechar o ciclo, né? A gente conseguir ter a... Professor Flávio Murilo, sua prioridade? Marcelo, a minha eu vou falar daqui a pouco. A sua você já tem pauta para 5 ou 6 educasts possíveis, né? Porque cada ponto que foi nessa última rodada levantado aqui, né, por si só já vai ensejar aí uma discussão extremamente relevante e absolutamente oportuna. A prioridade minha nesse momento, na minha visão, é falar sobre alguma coisa que ainda bem que não falamos, senão a gente não ia sair fora. É a questão da inteligência artificial, né? Ela vem para mudar absolutamente todas as nossas concepções sobre o que é aprendizado e o que é ensino. E, particularmente para o Brasil e para a educação brasileira, é mais uma oportunidade de um salto para o futuro, né? As distâncias vão sempre diminuindo, agora virou instantâneo. Eu agora não estou mais subordinado ao aprendizado de um professor, nem o aprendizado que eu posso ter numa biblioteca da minha escola, nem do Congresso americano. Agora eu tenho a Biblioteca do Mundo. Agora eu tenho a capacidade de estar antenado com tudo que está ocorrendo. Até mesmo, metodologicamente, eu posso utilizá-la para saber como eu posso me apropriar mais rapidamente disso. Isso virá revolucionando. Não por outro, a gente colocou dentro da nosso modelo de ensino, que foi a primeira pergunta que você me fez, né, um aprendizado permanente dos nossos estudantes ao longo de todos os seus períodos que estejam conosco. Todos os cursos, né? Todos os cursos, para saber como ele pode utilizar a inteligência artificial para potencializar seu aprendizado. E isso, junto com as medições que nós fazemos, né, como o Max falou, né, como é que está o aprendizado do aluno, ou seja, talvez seja entender quase que numericamente como é que é a jornada dele conosco, né? Porque aí ele tenhamos exatamente a noção de como ele chegou no mercado de trabalho. Perfeito. Então, assim, já que você fez a provocação, está formalizado. Próximo episódio do EduCast, um mergulho na questão da inteligência artificial, o que muda e o que vem pela frente. Gente, queria agradecer demais a vocês, Carmen, Max, Flávio, Lucimar. Foi um papo excelente, como sempre. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Como antecipei aqui, né, próximo episódio nós vamos falar de inteligência artificial aplicada ao ensino e à aprendizagem, e a gente conta com a companhia sempre maravilhosa de vocês. Muito obrigado, até a próxima.